ontem, segunda-feira, eu postei lá no meu Instagram algumas fotos, né, do dia que o Dom nasceu, o que tava acontecendo no momento que eu tirei aquelas fotos. E aí eu tive a ideia de gravar esse vídeo de relato de parto, porque se eu fosse escrever muita coisa, pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, porque a história é longa, então já pego uma pipoquinha, pode ser que eu chore um pouco, mas é isso, espero que vocês gostem desse relato de parto. Foi o conteúdo que eu mais consumi na internet quando eu tava grávida, sem dúvidas, foi relato de parto. Ele deve ter visto, sei lá, gente, uns 50 vídeos de relato de parto. Eu vi muita coisa diferente. E hoje eu vim aqui fazer a minha contribuição para a internet com esse conteúdo. Porque eu sei que é muito bom ver esses vídeos quando a gente tá grávida. E espero que te ajude de alguma forma, que a minha experiência ensine alguma coisa pra você, tá? Então, vamos lá. Tudo começou no dia 23 de dezembro. Sim, 23 de dezembro. Logo nessa época de festa, final de ano. Era umas 7 da noite do dia 23. E eu tava sozinha em casa, o Matt tava trabalhando, ele passava o dia inteiro trabalhando, eu ficava o tempo todo sozinha à tarde e tal. E ele chegou, era umas 7 da noite. E alguns minutos antes dele chegar, eu comecei a sentir umas cólicas, assim, mas bem leves. Só que era uma cólica diferente, não é como se fosse uma cólica menstrual, não. É uma dorzinha diferente. Eu comecei a sentir essas dores e aí eu comecei a cronometrar, né? Falei, cara, eu vou cronometrando e tal. Eu já tinha lá o aplicativo de ficar vendo o tempo e tal. Vou cronometrar e ver de quanto em quanto tempo estão vindo essas cólicas, né? E aí ele chegou, eu falei, olha, amor, tô sentindo umas dores e tal. Não sei se é trabalho de parto ou não, né? Nunca tive um filho. Mas eu tô cronometrando e tá vindo mais ou menos a cada 10 minutos, 11 minutos. Ainda estavam bem espaçadas e bem levinhas, assim, as cólicas. Daí, só que a gente tava meio em dúvida, porque eu já vinha alguns dias tendo contrações de treinamento. Alguns dias não, umas semanas tendo contrações de treinamento, a barriga ficava bem dura, só que eu não sentia dor, sabe? Dessa vez já dava pra sentir uma dorzinha, mesmo que muito leve. E aí o Matt chegou super cansado do trabalho, ele até brincou, nossa, não, pelo amor de Deus, não pode nascer hoje, eu tô super cansado, eu preciso descansar um pouco, não sei o que, né? Brincou assim. E aí foi isso, falei, não, tudo bem, vai descansar e tal. E eu vou tomar um banho e vou ficar aqui cronometrando. Foi isso que eu fiz, tomei um banho e continuei cronometrando e tava vindo daquele jeito a cada 10 minutos. A hora que eu fui tomar banho, eu percebi que o meu tampão mucoso tava saindo, sabe? O tampão mucoso, pra quem não sabe, é como se fosse uma proteção ali pro bebê. Fica no colo do útero, é uma... como que eu posso dizer? Uma secreção que fica ali no colo e quando o parto tá se aproximando, ela vai saindo, né? Pro bebê passar. E eu tava perdendo esse tampão mucoso, né? Eu percebi que caiu assim no banho, a hora que eu tava me lavando. Eu vi assim na água. É uma textura assim meio de mulher que ovula, sabe, né? É mulher que ovula, acho que todos ovulam. Mas enfim, gente, é uma gosminha que pode ter um pouquinho de sangue, pode não ter nada e tal. Então eu reconheci porque eu já tinha pesquisado sobre. E aí eu, né, mãe de primeira viagem, já fiquei um pouco preocupada, mandei mensagem pra minha sogra, perguntando se eu deveria ir pro médico ou não. Ela falou, olha, Ana, vai lá ver, qualquer coisa, o máximo que eles vão fazer é te mandar pra casa, né? Falei, bom, verdade. Isso já era umas 11 da noite, tudo tinha começado, né, umas 7 horas da noite, isso já era umas 11. Falei, bom, verdade, vou chamar o Matt e vamos pra maternidade. Cheguei lá, cheguei lá, a mulher me examinou, a enfermeira. Ela falou, olha, você não tá nem com 1 centímetro de dilatação. Tava passando um bicho. Você não tá nem com 1 centímetro de dilatação, pode voltar pra casa, ainda vai demorar. Essas contrações ainda não estão ritmadas, né? Enfim, vai demorar, é normal esse tampão sair, vai continuar saindo. Um adendo, gente, o exame de toque dói para um caralho, assim, eu acho que... Não sei se dói mais que contração, mas dói muito. Eu coloquei DIU de cobre recentemente e assim, gente, a dor do exame de toque é 5 vezes pior. Bom, enfim.
Voltamos pra casa, aí foi isso que eu postei no meu Instagram, né? Na volta pra casa, era, sei lá, uma meia-noite e meia, 1 da manhã, mais ou menos, e eu tava muito ansiosa, eu tava morrendo de fome. Nem sei se eu tava morrendo de fome, acho que eu tava mais ansiosa mesmo. E aí, eu e o Matt passamos no BK, e eu com contração, assim, nossa, terrível. A contração vinha e eu, tipo, dava uma respirada e comia. Só que assim, gente, a dor ainda tava bem suportável, tá? Tô contando assim, né? Mas a dor tava suportável. Era uma cólica que vinha e passava, mas tava bem, assim, administrável, né? Tanto que eu consegui comer e tal. Voltei pra casa, tomei outro banho, dormi. Eu consegui dormir, apesar das dorzinhas que vinham, eu acordava de vez em quando e tal, mas deu pra dar uma descansada. Não foi aquele sono, né? Mas descansei. No outro dia, véspera de Natal, 24 de dezembro, eu falei, cara, eu vou tentar relaxar, deixar acontecer. Eu sempre quis parto normal, né? Eu passei minha gravidez toda estudando sobre, me informando. Eu sempre quis muito parto normal. Então, assim, eu não tinha dúvida de que eu queria. Então, eu falei, cara, hoje é véspera de Natal, vou me arrumar, vou ficar bonita, vou comer ceia e Deus no comando, entendeu? E aí foi isso que eu fiz. Passei o dia com essas cólicas, elas foram vindo menos espaçadas, né? Começavam a vir a cada 8 minutos, e aí um pouquinho mais forte, mas ainda bem administrável. Foi isso. Passei o dia, assim, da véspera de Natal em casa, me arrumei e fui pra casa da minha sogra pra gente passar o Natal lá, a véspera de Natal lá. Comecei e tudo mais, já cheguei lá com essa contração. Todo mundo já sabia o que estava acontecendo, então a galera não bebeu muito pra caso eu precisasse ir pro hospital, tava todo mundo bem ali, atento. Passei a véspera lá, a gente jantou, só que a gente não esperou até meia-noite porque a dor foi ficando menos espaçada, já tava vindo mais ou menos a cada 6 minutos e tudo isso eu cronometrando, tá? Vindo mais ou menos a cada 6 minutos e um pouco mais incômoda, assim. Eu não consegui já comer tão bem. Eu comia e me dava dor, aí eu perdi o apetite, assim. Não foi tão legal, não. E aí, quando foi umas 10h30, eu e o Matt voltamos pra casa. A gente preferiu vir pra cá, porque eu queria, enfim, tirar aquela roupa, tirar a maquiagem, ficar no chuveiro e ficar à vontade. E a dor já tava começando a dar uma piorada, sabe? Bom, fizemos isso, voltamos pra casa. Eu já deixei mais ou menos as pessoas avisadas, né? Qualquer coisa eu mandei mensagem pra vocês, mandei mensagem pra minha família, contei mais ou menos ali o que tava acontecendo, pra deixar todo mundo meio que atento. E voltamos pra casa. Fiz o que eu queria fazer, fiquei no chuveiro e tal. E aí eu tentei dormir, fui pra cama pra tentar dormir, mas aí já não dava. A contração já tava bem mais intensa do que antes. Então já não rolava descansar assim, dormir simplesmente. Não. Daí foi isso, né? Madrugada dentro, Natal, eu lembro que a gente deu meia-noite, eu tava deitada na cama com uma super contração, assim, e fogos do Natal e tal, assim, um maior barulhão de fogos. Ai, eu achei até engraçado na hora. Morrendo de dor, tô exagerando, ainda não tava tão horrível assim, não. Mas tava já doendo, assim, sabe? Eu já fazia, tipo, ai, dorzinha. Bom, madrugada dentro. Chuveiro, cama, música, eu relaxava. Eu tentava, na hora dos banhos, eu conversava muito com a minha barriga, conversava muito com o Dom, meio que me despedindo e tal. Foi bem gostoso, assim, esse momento, assim, do meu trabalho de parto, onde eu tive um tempo sozinha, mas ao mesmo tempo com ele. Foi passando as horas, quando eu não dormi, passei a madrugada acordada nesse esquema de tentar controlar mais ou menos a dor, cronometrava, e aí a dor já tava vindo mais rápida, assim, a cada 5 minutos mais ou menos vinha uma contração. Bom, quando deu umas 6 da manhã, eu acordei o médico e falei, amor, eu quero ir pro hospital, porque agora a dor já tá mais intensa, ela já tá vindo mais rápido. Eu tava muito ansiosa, eu tava cansada, né, porque eu virei a madrugada acordada. E assim, você ficar sentindo dor, imagina você ficar sentindo uma dor a cada 5 minutos, é cansativo pro seu corpo, pra sua cabeça, enfim. Quero ir pro hospital, quero ir lá, quero ver o que acontece. Teve isso também. A hora que a gente tava indo, eu vomitei no caminho. A dor tava mais intensa e eu acho que juntou um pouco de ansiedade com um pouco de eu não conseguir comer, porque eu tava de estômago vazio, então vomitei tudo no caminho. Já tava com mal-estar, assim. Bom, avisamos
a minha sogra, ela foi pra lá, pra maternidade, a gente chegou lá, ela já tava lá. E nesse trajeto de casa pra maternidade, as contrações começavam a cada 4 minutos, mais ou menos. Contração no carro, nossa, é terrível, tá? Chegando lá, fiz os trâmites, tudo, subi pra enfermeira me examinar. Ela me examinou, aquele exame de toque horrível, doloroso, queria morrer, gritava e tal. Aí ela falou, olha, você tá com 1 centímetro de dilatação. Naquele momento, gente, meu mundo desabou. Gente, eu já tava com muitas horas ali de dor, as dores já estavam mais intensas. Eu já vinha ali há um dia, né, com essas dores e tal. E 1 centímetro de dilatação, sabe, aquilo já me desanimou muito, assim, não vou mentir, aquilo ali foi um balde de água gelada. Bom, e aí a médica veio falar comigo, interna, não sei o que a gente faz. E aí ela já me falou, olha, existe a possibilidade da gente fazer uma cesárea, porque você tá cansada, você dilatou 1 centímetro, a gente não pode te dar anestesia, né? Porque a analgesia, né? A analgesia, ela desacelera um pouco o parto, então a sua dilatação já tá lenta. Se você tomar analgesia, vai ficar mais lenta. Então, a gente vai te internar. Você fica no chuveiro, anda e tudo. E aí a gente vai vendo como é que essa dilatação vai andando. Só um adendo, eu fiz o meu parto aqui na UNAERP de Ribeirão Preto. E lá eles são super humanizados, a equipe é muito boa. Então eu tinha muita confiança no que a médica falava, as enfermeiras, enfim. Só teve uma coisa que me decepcionou, mas eu vou chegar lá. Eu falei, tá bom, ela me internou. Fui pro meu quarto, né? Fiquei sozinha no quarto lá. Nossa, isso foi maravilhoso. Esse foi o lado bom do meu filho nascer no dia 25 de dezembro. É que eu fiquei sozinha no quarto. O Matt estava comigo e tal. Ele falou, bom, vou pegar algumas coisas, né? Vou baixar algumas coisas pra gente assistir, né? Pra gente ouvir, pra passar o tempo aqui. E pegar umas coisas pra ele. E eu já tinha levado minha mala, então eu já podia ficar lá com minhas coisas. Isso era por volta de umas 9 da manhã, mais ou menos. Bom, me troquei, coloquei a roupa do hospital e fiquei lá naquele quarto. Tava bem friozinha a sala, tava com ar-condicionado, então eu ficava no chuveiro bem quente, assim. E aí as contrações já vinham a cada 4 minutos, algumas vinham a cada 3 minutos e mais intensas, assim. Bem mais intensas. E aquilo, eu no chuveiro, o chuveiro ajudou muito, não passou, porque é uma dor bem forte, mas ajudava bastante a relaxar, a ficar tranquila, eu deixava cair bastante água aqui na parte das costas. Fiquei nessa questão aí de dor e chuveiro, até que a médica foi no meu quarto, isso era 1 da tarde, eu tava lá sentindo contração aumentando, mais ou menos 1 da tarde ela foi no meu quarto e falou, olha, vamos fazer mais um exame de toque pra ver se você dilatou mais e tal. E eu tinha dilatado, e eu estava com 1,5 centímetro de dilatação. Eu tinha dilatado meio centímetro nessas 4 horas aí de uma dor bem mais intensa já. Ela falou, olha, realmente essa dilatação tá bem lenta. E aí eu queria ver com você, o que você acha e tal. E, gente, eu já tava assim, de saco cheio. Eu já tinha levado um balde de água fria, porque eu achei que eu ia chegar lá na maternidade com pelo menos uns 5 centímetros dilatada, né? 1,5 centímetro, até 10, nossa senhora. Eu já tava extremamente cansada, eu tava ansiosa, eu tava assim, já iam completar 2 dias que eu tava em trabalho de parto. No final do dia eu já ia completar 2 dias em trabalho de parto. Eu tava assim, bem cansada. E eu falei, não, tudo bem, vamos pra cesárea. Ela falou, olha, então vamos marcar essa cesárea pras 4 da tarde. Isso era mais ou menos 1 da tarde. Só de pensar que eu ia ter que ficar mais 3 horas com dor já me deu agonia, mas enfim, era o horário que dava e tal, que tinha os obstetras lá. Bom, é isso. Fiquei, aí nisso o médico chegou, ficou comigo no quarto. E as contrações aumentando, já vinham a cada 2 minutos e assim, bem mais intensas. Eu já respirava mais fundo, já tinha que me concentrar mais. Cheguei a chorar em um determinado momento de dor, de cansaço. E ia pro chuveiro e aí já não resolvia mais tanto. E aí voltava. Ai, gente, assim,
aquela coisa, sabe? Chovia, não sei o que, nada adiantava, comecei a ficar um pouco desesperada. A hora não passava, não chegava essas 4 horas nunca, gente. Nossa Senhora. E eu ali com contração, nossa Senhora. Enfim, eu já tava super mal-humorada, eu já tava com dor, eu já tava assim, de saco cheio, eu queria que nascesse. Sobre a dor, como que é, mais ou menos? Vou tentar explicar. Pega o conceito de cólica, pegou o conceito? Só que aí você multiplica por 1000 e coloca um pico nessa dor. Porque ela começa devagar e aí ela sobe e vai descendo. Então esse pico da dor é o que... Eu ia falar palavrão, mas é o que complica, entendeu? Porque essa é a parte mais difícil, sabe? Na hora que ele chega nesse pico, é a hora assim que você quer pedir pra morrer. E aí eu já respirando bem fundo e não sabia mais o que fazer pra coisar a dor. E não chegava a hora dessa cesárea, eu já tava desesperada, nossa senhora, eu chamava, pedia anestesia, eles falaram que era melhor não, porque eu já ia tomar anestesia na cesárea, pra eu aguentar mais um pouquinho, Bom, quando foi 3h55, eu falei, Matheus, vai agora chamar a médica, a enfermeira, essa equipe inteira, se vira, porque eu não aguento mais, eu preciso pra cesárea agora, eu quero agora que essa criança nasça. E aí o Matheus, coitado, tá bom, eu vou. Diz ele que fingiu que foi, porque ficou com vergonha de ir lá chamar. Ele falou que foi lá fora, deu uma volta e voltou, porque a enfermeira já tava vindo, era quase 4 horas, entendeu? Eu queria que viesse 5 minutos antes. E aí quando foi E aí, gente, deu 4 horas, ela não chegava, deu 4h05, não chegava, deu 4h10, eu já tava assim. Cadê essa enfermeira vagabunda, desgraçada que não veio fazer me levar? Por que eu não tô fazendo isso comigo? Gente, já tava assim. Tinha parado de gravar de novo, gente, porque o cartão tava cheio. Então a enfermeira veio, me segurou atrás, eles falaram pra eu dar uma abaixada, assim, ficar tipo corcunda, assim. E o anestesista falou, olha, vou passar um anestésico e vou aplicar, tá? Você vai sentir uma dor, depois vai sentir uma dormência. E aí ele passou um trem geladinho, assim, que eu penso ser o anestésico local, e aplicou a hack. Sobre dor, gente, eu já tava com tanta contração. Essa anestesia local ajuda também. E o fato de eu já estar com contração, assim, aquela picada pra mim, gente, era assim, ó, uma picadinha de formiga. Não doeu nada. Era o que eu mais temia e não doeu nada. Daí eu continuava sentindo tudo, assim, né? Tipo, tá, mas não anestesiou nada, tô sentindo tudo. Ele falou, deita um pouquinho e tal, deitei, ele começou a, tipo, me beliscar, assim, beliscar minha barriga e tal. Falando, não, você tá sentindo? Eu não sei se tá focado. Tá focando, meninas? Ia me beliscando e tal. Tá sentindo? Tô, tá sentindo? Tô, tá sentindo? Tô. Sentia tudo, gente, parecia que não tinha me dado nada, eu juro por Deus. Eu tava sentindo contração, tava sentindo eles me beliscando, tava sentindo tudo. Daí ele falou, vou esperar um minutinho e aí a gente aplica mais um. Só que assim, gente, agora um adendo. Esse anestesista, ele tava visivelmente cansado, visivelmente estressado, ansioso, ele queria fazer tudo bem rápido, eu percebi que ele tava assim com muita pressa pra acabar logo. E da equipe toda ele foi o único profissional que realmente não gostei, que não me tratou do jeito que eu espero ser tratada. E ele falou, vamos esperar uns 5 minutinhos. 30 segundos depois ele falou, não, vamos dar outra, não sei o que. Ele tava bem agitado, assim, sabe? Parecia cansado, não sei, enfim. Mas não é problema meu, né, gente? Ele tem que tratar todo mundo bem. E aí ele falou, bom, levanta que a gente vai dar de novo. Aí levantei e tal, meio que sem entender nada. Sentei assim, e aí 2 enfermeiras vieram dessa vez me segurarem na frente, assim. E aí eu perguntei pra elas, tá tudo bem? E aí elas não responderam. E aí nesse momento eu já comecei a ficar um pouco preocupada. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Por que não tá, não sei, não tá pegando essa anestesia? O que tá acontecendo? E aí eu senti que ele tava dando mais picadas. Deu uma, tirou. Deu outra, tirou. E assim, doíam essas picadas, tá, gente? Mas, como eu falei pra vocês, eu já tava com contração, já tava tão acostumada com a dor ali que eu
sabe? Nisso, gente, ele me picou umas 5 vezes na coluna aqui, né? Onde dá essa hack. E aí eu perguntando pras enfermeiras, gente, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? E aí elas falaram, não, fica calma, vai dar tudo certo. Sabe essas coisas assim, horrível. Beleza. Aí ele falou, não, deita de novo e tal, e vê se agora tá anestesiado. Deitei e nada mudou, gente. Eu juro pra vocês, eu estava sentindo. É claro, eu tava com uma leve dormência, mas não tava anestesiado a ponto de eu fazer uma cirurgia, entendeu? E daí, ele falou, não, vamos esperar mais um pouco e tal. E ele falou, não, é normal acontecer isso. Você não tá sentindo dor, sabe? Ele tava falando que eu tava sentindo ou não sentindo, assim, super grosseiro. Eu falei, você não tá sentindo dor. Eu já te dei anestesia, já tomou anestesia 2 vezes, num tom bem grosseiro, assim, comigo. Nisso o médico chegou, sentou ali atrás comigo e tal, e ele falando, não, porque é normal você sentir a gente mexer em você, mas isso não é dor, a hora que começar a cirurgia você vai ver, não é assim e tal, você deve estar sentindo nananana. E eles ficam beliscando a gente na barriga, assim, pra ver se a gente tá sentindo. E eu sentia, sabe? E eu falava, estou sentindo. Aí ele falava, não, mas você tá sentindo o quê? É dor? É incômodo? É nananana? Sabe assim, meio que duvidando de mim? Ele falou, ó, vai começar a cirurgia, você vai ver, você não vai estar sentindo nada. E se caso a gente precisar, a gente vai aplicando mais anestesia no braço, né? Eles já tinham colocado um acesso aqui e a gente vai te dando anestesia geral. A gente não quer te dar muito, porque senão você vai dormir, não vai conseguir ver nada e tal. Enfim, confiei nele e começou a cirurgia. E aí ele começou a fazer o corte e realmente na hora eu já fiz uma cirurgia no peito pra tirar uns nódulos e tal. E realmente, você sente algumas coisas, não é dor, mas você sente que tem alguém ali mexendo, e era isso que eu tava sentindo até então. Eu senti tal, que eles estavam mexendo e tal, mas não era necessariamente uma dor. Isso nos primeiros 5 minutos. Só que em determinado momento, eu comecei a sentir muita dor. Eu comecei a sentir eles tirando alguma coisa de mim, tipo, na hora que eles começaram a puxar o ombro, eu sabia que eles estavam puxando, porque eu sentia eles fazendo pressão, fazendo força. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque eu comecei a sentir muita dor, comecei a gritar, Enfim, foi horrível. Nossa senhora, gente, não gosto nem de lembrar. Eu comecei a sentir muita dor. E aí eles me deram a primeira dose da anestesia geral. E foi quando eu apaguei. E agora eu vou chamar o Matt, porque muita coisa daqui eu já não me lembro, eu não tava mais acordada. E aí eu queria que ele contasse pra vocês. Bom, eu contei até a parte que eu tomei a primeira dose da anestesia geral e morri. Desmaiei. Ah, continuar aí? Então... Vem mais pra frente, que você acha que não tá. Então, depois que ela tomou anestesia geral, aí ela ficou assim, ficou indo e voltando toda hora, falando coisas sem sentido. E eu fiquei lá tentando acalmar ela e depois foi mais ou menos uns 15 minutos disso. Aí depois de uns 15 minutos, aí já tiraram o Dom, ela acordou de novo, gritou muito forte, assim, tipo, berrou de dor quando estavam puxando ele. Aí depois disso, logo depois que o médico cortou o cordão umbilical, o anestesista foi com mais anestesia e aí ela apagou muito pesado, assim, tipo, diferente das outras vezes que ela ficou meio que murmurando e ela apagou de verdade. Aí tiraram o Dom, assim, ele tava roxinho, assim, parado, não chorou. Aí o médico pegou, meio que começou a fazer uma massagem nas costas, no peito dele, assim, tipo, em pé, pegando mesmo assim, fazendo uns movimentos. Aí ele começou a chorar, começou a pegar cor, levaram ele pro lado. Aí depois disso a Ana acordou, mas tipo, ficou acordando, mas não muito zonza mesmo, sabe? Muito tonta, não entendendo o que estava acontecendo. Aí eu tirei umas fotos dele, aí a enfermeira colocou uma foto, chegou, tipo, pegou ele, colocou perto do rosto dela pra tirar uma foto meio com ela, as fotos saíram horríveis, eu tava muito nervoso. Sim, aí, e eu tava super grog nas fotos, assim, eu tava tipo meio que desmaiado, assim, né? Aí nisso foi uns 15 minutos com o Dom lá dentro, tomando as primeiras vacinas lá. E eu lá com a Ana e ela meio que indo, voltando. Aí o clima começou a ficar muito tenso, assim, os médicos estavam tensos, tipo,
o jeito que falavam um com o outro, olhavam um pro outro. O anestesista tava muito perdido. Aí, tipo, eu fiquei uns 15 minutos ainda lá. Aí a médica falou, vai lá com seu filho lá fora da sala. Aí eu levantei assim, tipo, tem aquela coisa que você não consegue ver nada, né? Eu sou alto, então eu tava tipo, muito curvado assim, pra não ver nada. E quando eu passei do lado eu não quis ver, mas do lado do corpo dela assim tinha um monte de toalha cheio de sangue, cheio de sangue. Tipo, mais de 30 toalhas, cheio de sangue mesmo. Aí eu, putz, tem alguma coisa acontecendo. Aí fui lá pra fora. Com o Dom não chorava, ficou tranquilo. Aí, 40 minutos depois, eu lá indo perguntar se estava tudo bem, o que tinha acontecido. Aí o médico veio falar comigo um pouco antes de trazer ela, o que tinha acontecido, né? Que o útero dela não tinha, não tinha contraído de volta, então ele ficou dilatado, perdendo muito sangue. Aí deu uma hemorragia por causa disso. Aí tiveram que dar ponto dentro dela, fazer amarração, sei lá como que eles falam. Sutura. Eles tiveram que fazer uma sutura acho que no colo do útero pro útero contrair de volta e parar de jorrar sangue, né? Porque eu tava perdendo muito, muito sangue. Eles colocaram uns comprimidos também pra parar esse sangramento. E tudo isso foi um processo muito longo, que foi esses 40 minutos aí que você falou e tal. E aí, isso tudo era umas 6 da tarde, mais ou menos? Era umas 6 da tarde. A cirurgia tinha começado às 4h30. Não, 6 da tarde não. Era 6 da tarde que eu fui pra sala, mas aí você foi pra sala só umas 7 horas, quase. Que você ainda ficou muito tempo lá. E foi isso. Aí quando você chegou, você ainda tava muito tonta. A primeira pergunta que você fez foi que horas são. Eu lembro que eu acordei já em outra sala. Isso tudo que ele contou eu não lembro. A última lembrança que eu tenho é essa, realmente, de desmaiar ali e pronto. E depois de acordar e ter uns sonhos, eu sonhei umas coisas bem loucas, assim, uns bichos, uns monstros. E eu ouvia vozes, mas eu não tava ali presente, né? E aí eu lembro disso, de acordar em outro quarto já, com umas enfermeiras, o Matt, assim, com uma cara, tipo, de morte. E o Dom do lado, naquela caminha, assim, né? Tipo um bercinho, dormindo. E aí eu acordei muito tonta, é um sono muito forte, assim, é um sono muito, muito forte que a gente tem quando ela vai acordando. E aí eu lembro de acordar e perguntar isso, né? Que horas são? Aí o Matheus, tipo, não respondeu. Aí a enfermeira falou, agora são 7h27, sei lá, um negócio assim. E aí eu falei, amor, o que aconteceu? Né? Não lembrava. E ele com aquela cara pálida, assim. E aí, amor, como foi? Eu fiquei mais aliviado, né? Que você tava ali, o médico falou que você nem ia precisar de transfusão de sangue, mesmo com o tanto de sangue que você tinha perdido. Aí foi isso. Aí depois, acho que você já lembra de tudo, né? Aí depois eu já fui pra sala. Aí você foi me contando, eu perguntei o que aconteceu. Aí o médico falou, eu achei que você ia morrer, eu achei que eu ia ficar viúvo, que eu ia criar um bebê sozinho, como que eu ia fazer pra criar um bebê? E eu assim, gente, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui? Aí as enfermeiras falaram, não, calma, a gente vai te explicar, mas agora a gente vai ficar em observação, você vai ficar em observação pra gente ver como é que você tá reagindo, você tá se sentindo bem, nananã. E nisso veio um médico também pra conversar comigo, perguntou se eu tava bem. E foi isso, aí a gente foi pro quarto, né? Foi isso. Obrigada pela sua participação. Que rolou tudo isso, a gente foi pro quarto. Eu ainda não tinha visto o Dom, gente, pra vocês terem noção, né? Por isso que eu falo que meu parto foi completamente diferente do que eu imaginava. Eu imaginava, nossa, aquela coisa humanizada e ele vindo direto pro meu colo. E não foi assim que aconteceu. Mas eu lembro que uma das lembranças mais bonitas que eu tenho desse dia, assim, é que a hora que eu acordei na sala de recuperação, com o Matt lá todo assustado e o Dom do meu lado dormindo, eu olhei pro Dom, assim, e a gente não sente esse amor, assim, que dizem, né, logo de primeira. A gente não é assim, né? É um ser, querendo ou não, desconhecido pra você, é um bebê ali que você nunca viu, enfim. Então eu não senti esse amor logo de cara, né? E aí a hora que me trocaram de maca pra me levar pro quarto, colocaram ele no meu colo, assim, né? Colocaram ele aqui em cima. Pegaram ele, colocaram ele aqui. E a gente foi, assim, juntinhos, ele aqui em cima de mim, pro quarto, assim, né, na maca. E a hora que ele tava aqui em cima de mim, ele fez exatamente isso aqui que ele tá fazendo, ó. Pegou meu dedo, assim. Eu dei meu dedinho, assim, pra ele. E ele apertou e abriu o olho, assim, e ficou me olhando, assim, com um olhão.
segurando meu dedinho na mão, e aí naquele momento eu chorei e fiquei muito emotiva. Ai, tô com vontade de chorar já. Ai, eu fiquei muito emotiva porque não foi, definitivamente não foi. Não foi o parto que eu esperava, não foi nada do jeito que eu tinha planejado, que eu tinha romantizado na minha cabeça. E tudo isso foi muito difícil pra mim, eu demorei muito pra conseguir falar sobre isso. Eu poderia já não estar mais aqui hoje, foi realmente bem complicado. Depois a médica veio conversar comigo. Ela falou que foi uma situação bem tensa e que eles não sabem explicar exatamente o que aconteceu, por que aconteceu, né? E ficaram bem preocupados, enfim. Mas no final deu tudo certo. Estamos aqui saudáveis, né, neném? Olha meu pijaminha. Ainda tô de pijama, gente, porque eu tô de quarentena. E foi isso, gente. Esse é meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. E pra finalizar, se eu puder deixar uma mensagem pra vocês, tentem não idealizar tanto esse momento, porque eu idealizei muito, muito, muito esse momento e nada tá no nosso controle, né? Nada tá... a gente não comanda nada na vida, e ter saído do jeito que eu não esperava foi difícil pra mim. A forma como aconteceu foi difícil pra mim, o fato de eu não estar acordada quando o Dom nasceu, de eu não ter visto ele nascendo. Foi muito difícil pra mim, é muito difícil pra mim ainda, mas é um aprendizado também pra gente não idealizar tanto assim as coisas, né? Que realmente a gente não tem muito controle. E eu sou muito feliz de estar viva, bem, saudável, com meu nenenzinho aqui. E é isso, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões aí de vídeo, do que a gente pode melhorar, o que vocês acharam desse vídeo. Tchau! Vou dar um zoom no bebê.